Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15. Faz a leitura comigo. Diz assim o texto: Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão... olhe um instante, eu vou continuar a leitura. Eu leio a Bíblia procurando. Eu leio a Bíblia como que buscando a revelação do que está escrito, né? Quantos aqui Deus já falou assim, lendo a Bíblia, Deus já falou com você? Você pode dizer assim: nossa, Deus falou muito forte comigo. Levanta a mão. Você entende? Essa leitura da Escritura, os nossos olhos já têm que se abrindo, porque Deus está falando algo. Ela é viva e eficaz, né? Ela é proveitosa. Então, ler por ler e deixar passar palavras, meu Deus, é um desperdício, porque Deus está falando. Você acredita nisso? Por razão porque eu olho e há palavras aqui que saltam como tesouro, como que falando diretamente, né? Então o texto está falando aqui, ó, depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão. Aí ele fala, e olha, e aqui começa, ele fala assim: olhe, eu grifei, olhe, isso aqui ficou falando no meu coração. Olhe, até onde, olha que ele fala, sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, toda esta terra que você está vendo, olhe, aonde você conseguir tocar com os teus olhos, olhe para todos os lados, até onde a sua vista alcançar, em todas essas direções, toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcançar, a sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Diga amém. Mais um texto, Abacuque, tem na Bíblia, gente, vamos lá, vai. Quem está estudando com Ivair aí, fazendo curso bíblico, olha lá, um profeta menor. Abacuque 2, versículo 2 e 3. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Você pode dizer amém? Pode? Crê nisso? Curva a cabeça, vamos pedir a Deus que fale conosco. Fazemos assim aqui na Carisma. Nós pedimos, a Bíblia diz que quem pede recebe. Pede mesmo, fala: Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, ministra ao meu coração. Fala para Ele aí: Senhor, me alcança aqui nesse lugar, Senhor. Fale aí: Senhor, usa a vida. Usa a vida, Senhor, do pastor aqui agora para falar ao meu coração. Usa a boca dele. Pai, eu quero me colocar na tua presença, Senhor, para que nós possamos sair daqui hoje com uma palavra de ensino no nosso coração, uma revelação de sabedoria. Acrescenta-nos aqui nessa noite, fala conosco. Abre mesmo os nossos olhos, Senhor. Senhor, abre mesmo para que todo o nosso corpo esteja iluminado, com os olhos abertos. Eu estou pedindo em nome de Jesus. Amém. Deus quer falar com você, você acredita nisso?
Me dá um testemunho, gente, me ajuda aqui, olha, eu vou começar a palavra. Me dá um testemunho. Quem está aqui hoje, já teve, isso é sério, essa pergunta é muito séria. Quem está aqui já teve uma visão futura, em alguma área da sua vida, Deus te mostrou algo? Exemplo, havia um anseio no seu coração, por exemplo, por uma casa. Você pedia a Deus, você chorava, e Deus te mostrou um lugar. Estou dando só um exemplo, né? Deus te mostrou um lugar. Por exemplo, antes de ter filho, não sei se já aconteceu isso com alguém aqui, Deus te mostrou, você viu, você teve uma visão. Alguém aqui, alguma área? Dá um sinal para mim. Uau! Que coisa, né? Que coisa! Deus mostrou algo. Olha, é como se Deus, Ele está ajudando a nossa fé e Ele pinta no nosso coração, pinta mesmo, uma visão, um quadro. E Ele fala para Abacuque assim: Abacuque, eu vou te dar uma promessa, eu vou te dar uma palavra, eu vou te dar uma visão. Torna isso de maneira legível, claro, que até quem passar correndo assim de relance, bata o olho, veja aquilo, porque a visão é séria e ela vai se cumprir. E se demorar, espere, mas ela vai cumprir. Quem crê? O Renan, meu primeiro filho, eu vi o Renan. Eu vi. E razão porque quando a médica falou do problema dos rins, isso me ajudou muito a orar por ele, porque eu tinha visto uma criança saudável. Para quem não sabe, o Renan, ele era loiro, cabelo liso. O Renan tinha um cabelo amarelo, gente, amarelo, loiro e liso. Aliás, tem uma foto dele com ela, né? Cabelo branquinho também, não era? Era, os dois eram pequenos, eu lembrei disso agora. E essa era a visão. Então, quando eu fui orar por ele com os problemas nos rins, eu orava por uma criança saudável que eu tinha visto. Eu não orava por uma criança doente dos rins. A visão que Deus tinha me dado de uma criança, e era um menino assim, gente, brincadeira, gordinho, bonito, cabelo tal, lindo, aquilo me impactou, aquilo tomou meu coração. Então quando eu orava, eu via aquilo, me ajudou muito, não batia no meu coração, apesar de que eram exames médicos, eu não estou anulando nada disso, por favor, longe de mim. Eram exames médicos, a médica estava me mostrando, ela mostrava no exame o rim dele retendo líquido, né? Ela falava aquilo, mas no meu coração, que Deus tinha me mostrado, eu via um menino saudável, e por esse menino orava eu. Essa era a visão que Deus tinha me dado, né? Quando a palavra de Deus, gente, vai anotando essas coisas, não perde nada disso. Quando a palavra de Deus diz assim que melhor, repete comigo, fala assim, melhor é o fim das coisas. Olha, quando a palavra de Deus está falando assim, melhor é o fim das coisas, está revelando algo. Alguém viu o fim. Alguém tem ciência do fim. E foi liberado uma palavra, melhor é o fim das coisas. Alguém já esteve lá, alguém viu todas estas coisas, e só um tem esse atributo, é aquele que é onisciente, aquele que já sabe todas as coisas. E ele está dizendo, melhor é o fim das coisas que o início delas. E esse Deus chama as coisas que não são, como se já fosse. Porque para ele que já viu, ainda que ainda não esteja de forma
palpável, visível aos nossos olhos naturais, Ele vê claramente aquilo que é fato para Ele, pois fiel é o que prometeu e Ele cumprirá. Então Ele chama as coisas que ainda nem estão alinhados com o que está acontecendo agora, nem batem com o desejo do nosso coração agora, mas Ele chama as coisas que ainda não existem, mas Ele diz, já é. Por isso que nele tem o sim e o amém, pois já é, já aconteceu. A palavra de hoje que eu queria estudar com você hoje é: o que você vê lá na frente? Você pode perguntar isso para alguém assim: o que você vê lá na frente? Lá na frente. Fé, eu vou ler isso para você, é importante. Fé é uma condição, é um estado em que uma pessoa se encontra tomado de certeza. Quem pode dizer amém? Tomado de certeza no seu interior. Fé é um estado, uma condição da pessoa tomado no seu interior de uma certeza tão grande que mesmo não vendo nada nos olhos naturais, os seus olhos espirituais contemplam coisas inexplicáveis, que muitas vezes não dá nem para falar, porque se falar alguém vai rir, alguém vai dizer, mas como? É o que Deus falou comigo, é o que Deus mostrou para mim, e eu vi a casa, eu vi o lugar, eu vi o menino, eu vi curado, que Deus mostrou para mim. Então eu queria trabalhar isso com você hoje. O que você vê lá na frente no Senhor? Então, e aí a gente tem que ir entendendo que os nossos olhos têm que estar fitos nele, porque é nele que se revela todas as coisas. Quem entende isso? Uma pessoa que tem essa fé, esse estado de certeza tão grande dentro dela, ela vive como se estivesse vendo. E é loucura para os que não creem, porque ela vai falar de coisas que quem não entende, quem não crê, acha loucura, e é loucura mesmo. E eu queria que você falasse para a pessoa do lado assim: Deus está aqui. E é loucura, para quem não entende é loucura, mas o eterno está aqui, o Deus Todo-Poderoso está aqui, né? Ela vive como se já estivesse tudo como ela desejou, ela já tem um quadro pintado no coração dela a respeito daquilo que ela crê. Se você puder anotar, anote isso. Na visão de Ezequiel dos ossos secos, Deus está ministrando algo ao profeta, e Deus mostra algo para ele, e pergunta a ele a respeito, o que você vê lá na frente? É como se estivesse falando, e ele vê ossos sequíssimos, e Deus fala para ele assim, a respeito disso, o que você fala algo, pode sair algo daqui, ele não consegue ver lá na frente, e aí Deus está ministrando no coração dele, fala. E aí ele diz, como me ordenou, eu falei. Mas preste atenção, eram ossos secos, espalhados, quebrados, não eram, mas ele fala de uma visão, e ele não fala, e aqui, por favor, você tem que entender essa parte aqui, e ele não fala a ossos, ele fala a pessoas, porque a visão era sobre pessoas, era sobre o povo de Israel, e ele quando fala a pessoas, o que aparece, o que vai juntando, se formando pelo Espírito de Deus, e pela palavra, era um exército. E aí Deus fala, assim são vocês, e eu vou tirar vocês das suas sepulturas, e eu vou trazer vocês de volta, ainda que a sua vida agora esteja como um osso seco. A visão que eu te dou lá na frente é que você vai ser um grande exército,
você vai viver de novo. As pessoas que já foram lá no Recanto, Carisma, algumas pessoas tiveram visões lá, viram coisas extraordinárias lá. E uma das coisas que eu anotei aqui, queria compartilhar, foi uma pessoa que esteve lá e viu o ônibus chegando, ônibus. E tinha uma pessoa recepcionando os ônibus, e entregava coletes para cada pessoa que descia do ônibus. E ela perguntou: o que é isso? E a pessoa falou: esse lugar é lugar para a formação de homem e mulher de Deus. São coisas, o que você vê lá na frente? Pastor, eu só vejo mato, grama lá. Nasceram 11 patinhos. Não tem gente ainda, mas já tem 11 patinhos. Aqui só tinha calango. Agora enche de manhã e enche de noite. Deus está nos ensinando a ver lá na frente, porque Ele está fazendo algo. Ele está fazendo algo. Eu me lembro do Augusto. O Augusto, raramente se ouviu o Augusto da Joana. Quem lembra do Augusto da Joana? Deve estar assistindo a gente agora. Nós estávamos orando no Recanto, e ele então nos interrompeu no momento da oração e pediu para falar. E tinham 2 árvores, uma seca, sem nenhuma folha verde, tanto que caiu, essa árvore caiu, está caída lá. E outra verde, folhas verdes, estava bonita a árvore. E ele falou assim: Deus acaba de me mostrar que pessoas vão entrar como aquela árvore seca, mas vão sair como aquela árvore verde daqui. Olha que visão que ele falou. Pessoas vão entrar secas, sem vida, mas Deus vai trabalhar o coração dela. Olha que visão, né? E eu queria então trabalhar hoje com você, estudar com você o que você vê lá na frente, trabalhar mesmo essa ministração do Espírito e da palavra, de fechar os nossos olhos naturais, projetar em Deus, de acordo com as promessas, o que Deus está fazendo na nossa vida. Crê nisso? Vem comigo, Gênesis capítulo 15, versículo 5. Eu li o texto de Abraão para vocês, onde Deus está forçando, trabalhando, tanto que Deus não revelou a ele tudo. Sai da sua terra, e não falou para ele lugar, para começar a trabalhar essa questão de ver a vontade de Deus se cumprindo, ver palavra de Deus se cumprindo, promessa de Deus se cumprindo, o agir de Deus, o mover de Deus. Olhe para mim agora, que eu espero que você diga um amém. Há um mover de Deus na sua vida. Deus não está parado. Pode parecer, pastor, olha, nós já estamos quarta-feira, pastor, não aconteceu nada. No mundo natural, nos seus olhos naturais, não, mas no mundo espiritual, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Deus está sustentando todas as coisas. Há uma batalha, há uma guerra sendo travada, a boca de leões sendo fechados, porque Deus está trabalhando, e você não consegue enxergar lá na frente, entender isso, para que você possa glorificar a Deus. O seu Deus não está dormindo, Deus está trabalhando. Ver, o que você vê lá na frente? Eu vejo a minha vitória em Cristo. Eu vejo Deus agindo, eu vejo a palavra se cumprindo. Olhe para cá, a palavra de Deus está em andamento na nossa vida. Ela não é estática, ela não está parada, ela foi liberada e ela não torna vazia. Ainda que hajam principados, potestades tentando parar, mas ninguém pode deter o Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Mas se você não ver, você se perde. Se você não puder contemplar com os olhos da fé, olhar lá na frente, você vai se perder, porque sem visão perecemos. E tudo que você tem talvez é a palavra que eu dou aqui, é uma palavra aí, só que a palavra se perde dentro de você, porque não tem um quadro, não tem uma visão. E eu falo aqui, Deus pode curar, mas você não se vê curado. Deus vai te abençoar, mas você não se vê abençoado. Eu atendi uma pessoa aqui essa semana,
que entrou aqui dentro dizendo: eu estou leproso, falou assim. Eu estou me sentindo um leproso, falou assim. E eu tive que desconstruir essa visão dele, porque as pessoas não estão correspondendo, e há pessoas virando a cara, e um monte de situações que não estão de acordo, e ele estava se sentindo um leproso, doente. Hoje pela manhã ele me escreveu: em Cristo Jesus eu não sou leproso. E foi tão interessante que eu falei para ele, e olha que coisa interessante, Jesus mandou você ao sacerdote, para ele confirmar que você não é leproso. Que visão errada, que visão errada, né? Então o Senhor, Gênesis 15:5, então o Senhor levou-o para fora da tenda, a fim de que ele possa ver, né? Sai daquilo que bloqueia você de ver, sai da tenda, e disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder, e prosseguiu: assim será a sua descendência. Visão, veja. Não vou me deter, não vou gastar tempo aqui nessa parte, mas se ele estivesse aqui hoje, Abraão, ele ia falar assim: gente, de verdade, eu só via estrela, eu só via estrela, eu ia dormir vendo estrela, eu acordava vendo estrela, porque Deus começou a trabalhar em mim isso, a visão que eu tinha muito forte era estrela, até o primeiro dia que a minha mulher disse: estou grávida, aí eu comecei a ver uma nação. Era isso que Deus estava me mostrando. Olhe para cá. Você entende por que a palavra diz: olhe para as aves do céu, tem essa visão, eu estou cuidando. Olha para os lírios no campo, tem essa visão clara, Deus está fazendo algo, Deus está sustentando, Deus é que está fazendo, tem essa visão. O que você vê lá na frente? Lá na frente, você vê o fim trágico, terrível, ou há uma esperança no seu coração, né? Vamos lá, gente. Eu falei tudo isso para a gente começar a estudar algo aqui na palavra. O que você vê lá na frente? O que temos que ver? Nós temos que exercitar, buscar isso em Deus. Nós temos que colocar a mão nos olhos e pedir: Senhor, abre os meus olhos, me mostra, eu preciso ver. E a palavra de Deus diz que se creres, o que é isso que nós estamos falando? Que glória é essa? É a presença real, visível, é a Shekinah, a chama azul, é algo visível, palpável, não é algo assim que você, não, é muito forte, é a presença de Deus, é o anjo do Senhor, é a mão poderosa de Deus. Você vê a intervenção do céu na sua vida. Alguém crê nisso? Senhor, dá-me visão. Senhor, abre os meus olhos espirituais a respeito disso que você está passando. Pais que estão perdidos com os filhos, Senhor, dá-me visão a respeito dos meus filhos. E Ele vai mostrar que os seus filhos são heranças do Senhor. Agora parecem estar confusos, perdidos, desalinhados, mas os planos de Deus vão se cumprir. Os planos de Deus vão se cumprir. Quem crê nisso? Pede para o Senhor. Pede: Senhor, me dá visão. Senhor, me dá, deixa Deus te mostrar a respeito do seu momento agora, talvez assim, pensando sobre coisas e o que vai ser, o que será e o que será. E você vai ver que Deus já tem dado ordens ao seu respeito. Deus já tem feito isso. Permita que Deus mostre para você. Então, se você fechar os olhos, gente, nós temos uma ordem de culto, né, que a gente nem sabe de onde veio. A gente entra aqui, canta, faz um barulho, a Lucila acerta boa noite, acerta bom dia, e tal, a bateria toca e a gente canta, tal. Mas a realidade, a nossa adoração, ela tem que ser provocada por gente que teve visão do céu, viu a sua glória. E Ele está sentado com toda a sua majestade, e os 4 seres viventes, e milhares de anjos.
Estão adorando. Então nós pedimos licença para entrar nessa reunião de adoração que já está acontecendo. Mas nós adoramos como quem não está vendo nada. Eu vou dizer algo aqui, recebe isso. Ele recebe a sua adoração. E nós cantamos, Ele quer me ouvir cantar. A nossa adoração tem que ser fruto disso, tem que ser fruto dessa visão clara de entrar no santuário e ver a glória de Deus, ver o trono de Deus e adorar. Não como quem está cantando, para quem? Eu estou cantando para aquele que se assenta no alto e sublime trono, e Ele está aqui. Grande a sua presença. Aí você não entende por que a pessoa ao teu lado não para de chorar, porque ela está vendo. Aí você não entende por que a pessoa ao teu lado, a mão dela está levantada e ela está com o coração quebrantado, porque ela está vendo algo que você não está vendo. E ela não quer que pare, e você quer que pare. Você está quase falando para o louvor, gente, está bom. E ela está ali, não para, porque Deus está aqui. E ela está vendo aquilo. E ela está vendo um mover. Vou confessar algo para vocês, mas não dê risada de mim. Às vezes na hora da adoração, assim que meu coração está tomado, eu abro o olho e começo a olhar no salão, para ver se não tem nenhum sinal da presença dEle. E se um dia eu cair aqui, se um dia eles falar assim, Ele viu algo, eu vi uma fumaça da sua presença, eu vi algo, eu busco ver isso, você não? Eu busco ver isso, o céu aberto. A Bíblia fala de um homem sendo apedrejado, olhando, ele viu. Aí pedra não importa, pedrada não importa, porque o que ele está vendo é muito maior. Ele está vendo Jesus de pé, do lado do trono de Deus. Que eu morra vendo isso, porque isso é tudo, é a glória dele. Entende? Então eu vim ministrar isso. O que você vê lá na frente? Se você olhar, você vê algo da sua promessa, você vê o agir de Deus, você está vendo a mão de Deus, você vê a palavra de Deus acontecendo na sua vida, ou você não vê nada, né? Vamos lá, primeira coisa que quero falar aqui, o que você vê lá, nós temos que ver, nós temos que fechar os olhos e começar uma oração muito forte dentro de nós. Eu quero ver, né? Primeira coisa, ter uma visão do que Deus está fazendo. Pergunta a pessoa do lado assim, você acredita que Deus está fazendo algo? Ela nem sabe o que, mas ela falou amém, amém. Não, mas você nem sabe o que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo. Por exemplo, eu falei aqui, agora mesmo, talvez você nem sabe disso, mas Deus mandou um anjo para fechar a boca de leões que estavam rodeando a sua vida. E que se Ele não manda esse anjo para fechar a boca desses leões, você seria devorado. Alguém acredita no que eu estou dizendo aqui? Livramento. Saiu uma ordem do céu ao seu respeito, guarda, livra. Deus é presente, Deus está conosco. Por isso que o salmista compõe a música dizendo assim, ainda que eu ande por vale de sombra de morte, eu tenho essa certeza, há uma ação de Deus. Então Ele me prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, porque Ele é que está fazendo algo, Ele está na mesa. E se Ele está na mesa, os meus inimigos não me tocam, sentam comigo, rangem o dente, mas não toca, porque Deus está fazendo algo. Gente, nós passamos sofrimentos assim, atordoantes, nos abatem, nos problemas que estamos enfrentando, que não conseguimos enxergar. Nós tínhamos que ter essa visão muito forte da nossa fé. O nosso Deus está conosco.
Então é como se eu fosse dormir com uma certeza. O guarda não dorme, não tosqueneja. Ele está com a sua espada na mão, né? Vamos lá? Então, Juízes capítulo 7, versículo 13 e 14. Essa história é conhecida, mas lê comigo. Gideão chegou perto justamente na hora em que um homem estava contando um sonho ao companheiro. Veja o sonho que tive, disse ele. Vi um grande pão de cevada que vinha rolando para dentro do nosso acampamento, bateu na tenda do comandante, a tenda virou de cima para baixo, ficou desmontada. Disse o outro soldado: o seu sonho só pode significar uma coisa: é a espada de Gideão que vem sobre nós. Gideão, o israelita, filho de Joás, o Senhor já garantiu a vitória dele sobre todos nós, midianitas e nossos aliados. Até aqui, Gideão está com pavor, tem dúvida no coração. Até aqui, ele está assim: vou, não vou, não sei se eu vou. Mas quando Deus permite que ele ouça o que Deus está mostrando até aos outros, não tem mais dúvida, Deus está conosco. Olha, preste atenção. Enquanto você não buscar isso no seu coração, seus olhos não se abrirem, a ponto de você poder declarar: Deus está comigo, Deus já mandou o seu anjo, Deus já mandou a sua provisão, Deus, você poder falar abertamente, claramente, até para quem está em dúvida, ou para a sua casa que está abatida, o problema tal, e você dizer: gente, pare, Deus já está fazendo algo, Ele me mostrou que Ele está abrindo o mar, que Ele está abrindo o caminho, que Ele já está liberando a provisão, que o céu está se abrindo. Nós vamos clamar por isso. Razão porque algumas pessoas, no momento da adoração, elas não conseguem adorar, elas estão esperando a palavra ser liberada para que seja ativado dentro dela uma fé. A nossa fé, ela estava no louvor. Nós não tocamos tamborim depois que atravessamos o mar, nós tocamos tamborim antes do mar abrir, porque nós temos certeza, Ele nos mostrou: o mar vai abrir, o mar vai abrir. Deus está fazendo algo. Por exemplo, eu estou aqui pregando, né? Estou aqui de pé, Ele colocou aqui de pé. Podia ser outra pessoa. Você consegue entender que Ele está no meio da igreja? É como se Ele dissesse para mim: vai falando, porque eu quero agir no meio da igreja. É como se Ele dissesse assim: você não sabe e não tem que saber, não precisa saber do que o meu povo passa, mas eu sei e eu estou no meio da igreja. Só que a gente não tem essa visão, para nós isso não é fato, né? Salmo 91, versículo 11 e 12. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Alguém crê nisso? Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. É tão real, que você verá, vai segurar nas suas mãos. Ele já ordenou a respeito disso, ok? Vamos lá, segunda coisa: ter visão da promessa. A promessa não pode ser só uma palavra na sua vida, não pode, não deve. Ela tem que produzir em você uma visão, porque você vai andar por ela. Não pode ser só assim: nossa, o pastor falou lá algo, é uma promessa de Deus da minha vida. Não, tem que ser uma visão no seu coração. Você tem que fechar. Eu fui pregar uma vez no Brasil para Cristo. Eles estavam numa campanha 12 dias de oração. Rapaz, lembrei disso aqui, 12 dias de oração. E no último dia lá eu fui pregar na igreja Brasil para Cristo. Último dia, o encerramento lá de uma campanha de oração. E eu quis falar das promessas, falei sobre promessas. E na hora de começar, eu falei assim para a igreja: alguém está aqui, tem uma promessa de Deus na sua vida? Gente,
Lá atrás levantou uma senhora. Ali para ela levantar já foi uma luta. A mulher foi levantando, segurando, ficou de pé, pôs a mão, que era banco, né? Pôs a mão assim. Gente, ela falou da palavra, daquilo que está, porque a boca fala do que o coração está cheio. Porque com o coração se crê e com a boca confessa. Ela falou aquela promessa de algo que fazia muitos anos ela estava esperando no Senhor. Promessa tem que ser uma visão no seu coração, tem que ser um quadro, não pode ser uma palavra. Você crê tanto que você vê aquilo se cumprindo. Por isso que a Bíblia fala assim: mantenhamos firme uma confissão, pois quem prometeu é fiel. Para os outros, se alguém perguntar, mas você tem que falar, porque é um quadro dentro de você. Eu vejo curado, eu vejo dando certo, eu vejo prosperando, eu vejo. Porque o reino de Deus é assim, como um homem que lança a semente e ele vai dormir, e ele deita e dorme, e ele não sabe como a semente por si só dá seu fruto. Deus está fazendo, a promessa é real, ela vai cumprir. O nosso Deus é um Deus de promessa. Tudo que nós temos é uma promessa. Só que promessa não pode ser palavra apenas, tem que ser visão clara para você. A promessa tem que ser como que o quadro existente. Quem já foi em igreja? Acho que é a igreja da cidade que tem muito isso. Quem já foi em igreja? Eu tive agora num congresso, meu Deus, não lembro a cidade que eu fui. Sumaré, Sumaré. Poxa vida, ainda bem que eu tenho gente que tem memória. E estava tendo culto e colocaram uma mulher lá, e a mulher estava pintando um quadro. E é interessante, ela estava pintando um quadro daquilo que a pessoa ia pregar. Eu falei, gente, mas ela não sabe o que ele vai pregar? E ela vai pintando. Quem já viu isso? Interessante aquilo. É uma visão. A promessa tem que ser uma visão. Olha aqui para mim. Quem pode dizer que tem uma promessa de Deus sobre a sua casa? Pinta. Desenha isso. Tão claro, torna legível. Até quem passar correndo vai ver, tem uma promessa de Deus sobre a sua casa. Não haverá necessitado, pedinte na sua casa. Serão todos abençoados. A casa do justo será assim. Seus filhos, que promessa de Deus sobre os seus filhos. Pinta isso de maneira que ainda que algo mude agora, a promessa é eterna. Aleluia. Muito claro. Alguém vai perguntar: o que está acontecendo? Eu estou pintando a promessa que Deus deu para a minha vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu estou pintando. Espera um pouco mais, porque a visão pode até demorar, mas ela vai se cumprir. Quem tem negócio aqui, empresa, ou é autônomo, levanta a mão, fica com a mão levantada. Vende alguma coisa, ou até, vamos lá, os profissionais aí também, manicure, pedicure, cabelo, barba não, vou falar de barba. Você consegue pintar um quadro a respeito dos seus negócios? Consegue fechar os olhos e pintar a promessa? Que sobre tudo aquilo que você colocar as mãos, o Senhor vai ordenar a bênção. Que onde pisar a planta dos teus pés, o Senhor te entregue isso a você. Consegue desenhar algo a respeito disso? Você colocando o pé e o Senhor ordenando bênção sobre aquilo. Você consegue pintar um quadro que o Senhor te coloca por cabeça a respeito desse assunto e não cauda? Por cima e não por baixo, que sobre todas as coisas você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que ainda que agora algo não esteja acontecendo, mas há um quadro que você está pintando. Olhe para cá, chorando, porque os que semeiam com lágrimas, espera eu terminar de pintar o meu quadro. Agora você não acredita, porque você está me vendo chorando. Espere eu terminar de pintar, e você vai ver a visão que Deus me deu a respeito da minha casa,
a respeito desse negócio, a respeito disso, a respeito daquilo, porque a promessa é real. E quem prometeu não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. E ele falou, ele vai cumprir. Eu queria que você falasse para alguém, se Deus tem uma promessa na sua vida. Eu vou ler aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos estes viveram pela fé. Alguém lembra do que eu falei sobre fé? Fé é um estado de uma certeza tão grande dentro de você, que você vê o que o outro não vê, que dentro do seu coração tem uma imagem clara de que Deus está fazendo. Quem lembra quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele falou o quê? Havia choro, havia velório, mas ele chega e fala o quê? A menina dorme. É um quadro dentro dele, é aquilo que ele via lá na frente. A menina de fato acordou. Ok? Todos esses viveram pela fé e morreram sem jamais terem recebido tudo quanto Deus lhes prometeu. Olha, viveram pela fé, do jeito que eu estou pregando para você aqui, tiveram essa certeza, tiveram esse quadro, e não viram tudo. Pastor, mas então a fé deles não funcionou? Espera, olha. Mas viram tudo que os esperava adiante, e ficaram contentes, pois concordavam que esta terra não era a sua verdadeira pátria, mas que eles eram apenas estrangeiros e forasteiros nesta terra. Deixa eu falar algo para você, a sua vida não acaba aqui, e o melhor está por vir. Cuidado, que você pode estar tão preso e ainda há uma eternidade sobre a sua vida. Ainda há uma eternidade sobre a sua vida. Um dia nós vamos encontrar com pessoas que choraram muito aqui, mas hoje não choram mais, porque lá lágrima não haverá. Não viram tudo aqui, mas viveram aqui contentes, porque tinham visão de uma promessa de Deus, e chegaram a uma conclusão nessa promessa: eu estou só passando por aqui, eu estou só passando por aqui. Por isso, se a figueira não florescer, se a videira não der o seu fruto, se algo acontecer, tem uma eternidade me esperando. E aquilo que hoje as pessoas se matam para ter ouro, um dia eu vou pisar, andarei em ruas de ouro, não vou me matar por isso, viverei eternamente. Quem acredita nisso? Ok, vamos lá, 3, vou correr aqui, gente, vai. Fala para alguém do lado assim, você precisa ter visão do mundo espiritual. Precisa ter, você tem que... Gente, tem que ter crente, não é possível o negócio dele, precisa ser crente, precisa ter visão do mundo espiritual. Nós estamos tão no natural, tão nas coisas assim materiais, naturais, que a gente está sofrendo, porque a nossa luta está aqui no natural, e a gente não vê a resposta, e a gente não vê a coisa melhorar. Mas olhe para mim, há um mundo espiritual onde você é mais forte. Você tem que crer. Gente, tem gente que vem se aconselhar comigo, e eu estou nesse momento aqui que eu estou pregando para você, o que eu recebi do Senhor eu estou trazendo para vocês. Eu estou vivendo nesse momento, e aí eu falo para a pessoa: vamos orar, vamos entrar no mundo espiritual, vamos entrar num quarto onde Deus está, vamos levar esse assunto no mundo espiritual, porque preste atenção, no mundo espiritual um menino derruba um gigante, no mundo espiritual o mar abre, no mundo espiritual 300 pessoas vencem um exército. Vamos lá, vamos nesse mundo espiritual, vamos orar em línguas estranhas, vamos orar no Espírito, vamos dobrar o joelho, vamos colocar o rosto no chão e ver o céu aberto, vamos ver o mundo espiritual aberto. Há anjos, querubins e serafins guerreando por nós.
Eu preciso que você crê nisso. Eu vou repetir: há anjos já fechando boca de leões, há um homem andando na fornalha conosco. O mundo espiritual é real para nós, e isso alimenta a nossa vida, até que um dia o mundo espiritual já me faz na condição que eu estou, andar sobre as águas. Se olha para mim, não dá valor nenhum. Se olha para mim, você acha assim: nossa, mas ele é. Mas no mundo espiritual, sobre todas as coisas, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Nada, porque eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de todo principado, potestade, espírito enganador, dominador, em Cristo. No mundo espiritual, nós precisamos, irmão, ter um tempo na igreja da gente entrar nesse mundo espiritual, nas recâmaras do templo, entrar na sala do trono, e lá nós vamos ver coisas que ao homem não é lícito, mas Deus tem preparado. Deus já tem preparado o escape. Deus já tem preparado coisas extraordinárias. Quem viu, relatou. É real. É real. Que pena que a gente se contente com o que vê. O que vê é aparente, mas o que não se vê é eterno. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Eu quero que os meus olhos se abram para ver isso. Eu quero ver o que acontece no culto de fato. Eu quero ver. Eu quero ver o que faz uma pessoa ser quebrantada num culto. Eu quero ver. Eu quero ver a pessoa sendo tocada, e ela vai falar assim: alguém tocou a minha vida. Eu quero ver. Segundo Reis 6, 15 e 16, no dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse. Eu queria só chamar a sua atenção, porque parece que naquele momento Eliseu viu. Não, Eliseu já via. Já via. Muda tudo. Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão, não é estarão, estão conosco, são mais numerosos do que estão com ele. Recebe essa palavra. Estamos cercados por anjos ministradores de Deus. Os nossos filhos estão anjos acampados ao derredor para guardar e livrar. Nenhum mal sucederá. 1000 podem até cair ao lado, 10.000 à direita, mas no mundo espiritual a mão do Senhor está estendida sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso, irmãos? Que os teus olhos se abram e você veja o mundo espiritual, porque ele é real. A nós foi dado o Espírito Santo para que em nós pudéssemos ver essas coisas. Vou terminar. Temos que responder essa pergunta: o que você vê lá na frente? O que você vê lá na frente? Gente, sempre, desde que nós começamos o Recanto Carisma, para quem não sabe, é uma obra grande lá, e algumas pessoas querem saber, assim, perguntam para mim: pastor, o senhor já sabe quanto falta para terminar? Não sei. Mas tem noção de quanto? Não faço ideia, nem sei esse valor, quanto é um negócio desse, né? Aí algumas pessoas vão lá comigo, lá e conversam comigo, aí eu começo a falar de coisas, eles dão risada, né? Eles dão risada. Eu ando no Recanto Carisma, eu ouço, não dê risada de mim não. Eu ouço o pessoal na cozinha falando alto, e eles falam alto. Quem já foi em retiro nosso? Dá para ouvir eles falando.
Eu ouço o pessoal no campo de futebol. Sabe o que eu ouço? Toca para mim, toca para mim, toca para mim. Eu ouço o pessoal no salão passando som. Hoje, nós começamos a cotação do telhado da cozinha. Ferragem, toda a estrutura metálica da cozinha. Aí você fala, pastor, mas eu vejo um auditório, eu vejo uma cozinha, eu vejo banheiro, eu vejo dormitório. Vamos correr para lá. Tem banheiro para usar, tem cozinha para comer, tem auditório para culto, tem lugar para dormir. Levamos piscina de plástico. Talvez você entenda dizer assim, em Deus é possível. É o que eu vejo lá na frente, é possível. Né? Vamos lá. Eu termino assim, nós temos que responder essa pergunta, o que você vê lá na frente? Primeira coisa, você tem que ver sua salvação. Fala para alguém do lado assim, você tem que ver a sua salvação. Cuidado, você pode estar vendo a salvação dos outros, você tem que ver a sua. Vamos lá, igreja, por favor, vamos trabalhar isso em nós. Você já se vê na glória. Você tem essa certeza, se você fechar hoje, você pode se alegrar, dizer Maranata, você tem esse sentimento no seu coração, você pode mesmo já, um dia estarei com os meus irmãos em Cristo, um dia estarei com a igreja reunida, tem essa visão forte, ou há dúvida no seu coração? A igreja, irmãos, você imagina um negócio desse, e agora entenda a minha responsabilidade, né? Todo pastor quer ter uma igreja grande, lota, aleluia, fica feliz e tal. Irmãos, mas quantos desse têm a visão da sua salvação em Cristo Jesus? Quantos fecham os olhos e cantam alegremente a sua salvação em Cristo Jesus? Foram redimidos, comprados, entregaram a sua vida a Cristo e podem dizer, estou salvo em Cristo Jesus. O meu papel como pastor é levá-los lá. Você já consegue contemplar Nova Jerusalém? Você já consegue contemplar que Ele foi preparar um lugar para você? Você se alegra com isso? Quando não sei, mas um dia virá. Ninguém sabe o dia e nem a, mas o meu Senhor virá. Aguardo o dia. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, contemplo meu. Lucas 3,6 diz, então todos verão a salvação enviada por Deus. Marcos 16,16, quem crer e for batizado será? Você tem essa visão? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Cuidado, não torne uma bênção material maior do que a sua salvação em Cristo Jesus. Não faça isso. Não faça do culto dessa igreja um lugar onde receber uma bênção é maior do que a garantia da sua salvação em Cristo Jesus. Não faça isso. Se alegre, ainda que você não receba a bênção material que você está esperando. Se alegre, pois o seu nome está escrito no livro da vida. Tem essa visão. Eu vi demônio caindo, eu vi... Se alegre com o seu nome está escrito lá. Com sangue que não se apaga. Não se apaga. Pois Ele morreu no meu lugar,
para determinar a minha salvação em Cristo Jesus. Você tem essa visão? Vou perguntar aqui, olhe para mim, eu estou olhando para você. Você tem essa visão clara da sua casa? Eu não vou ao céu sozinho. Eu não vou sem a Eloíde. Eu não vou sem o Renan. Eu não vou sem a Larissa. Eu não vou sem a minha família. Não vou. O nome da minha mãe está escrito lá. O nome da minha irmã está escrito lá. Em nome de Jesus, Andréia está lá. Gente, você tem que celebrar isso. Está lá. Está lá. Não vou chegar sozinho. Não vou. Tem que ser uma visão clara. Muito clara. Vamos lá, rapidinho, vou fechar aqui, vamos lá. Tem que ver o seu futuro. Fala para a pessoa lá assim, você tem que ver o seu futuro. Pare de andar com pessoas que não deixam você enxergar o futuro. Pare. Essas pessoas estão te prendendo, estão te limitando. Ande com pessoas que abrem a sua visão, ampliam o horizonte, te mostram, apontam. Olha, quando Ló vai embora, quando Ló sai da vida de Abrão, Deus agora fala para ele: Abrão, pare, não ande mais com gente que tem venda nos olhos, que limita. Olhe agora para todos os lados. E o que eu tenho para você, a sua visão tem que alcançar aonde o seu olho bater. Estou liberando uma palavra agora, vou te dar. Busque ver. Eu falei de coisas aqui que talvez seu coração não. Eu falei, sua casa vai ser salva, mas você não consegue aonde a sua visão alcançar. Eu falei de nomes que você não disse amém, mas a minha mãe está salva, André está salva, meus sobrinhos estão salvos. Aonde o meu olho bater, Ele vai me dar. E eu estou falando porque Satanás tem que ouvir. A Eloíde vai estar lá, o Renan vai estar lá, a Larissa vai estar lá. Aonde a minha visão tocar, Ele está dizendo, eu vou te dar. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Alcança a visão. Pede para Ele te mostrar. Pastor, mas está preso, foi condenado, bate o olho lá. E já começa a agradecer ao Senhor, obrigado. Porque nem que seja no último segundo, eu preciso que alguém acredite nisso. Nem que seja naquele último momento, se não tiver palavra para falar, piscar o olho. Quem acredita? Quem acredita? Aleluia! Que meus olhos espirituais viram o sangue do Cordeiro sendo derramado sobre ele também. O Senhor mostrou. Eu pedi para Ele e Ele me mostrou. Pastor, eu vi ele confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu vi. Eu vi como que vultos tentando segurar, mas com a sua boca ele confessou Jesus Cristo e ele foi tomado. Eu vi. Visão, né, desse futuro de coisas. Nós precisamos, irmãos, olhar para frente. 1 Samuel 3,12, você precisa ver isso. Isso é muito sério. Dá tempo de corrigir, dá tempo de ter postura, dá tempo de realinhar, dá tempo de você trazer toda a sua casa, trazer a sua família, trazer o seu coração, você restabelecer compromisso sério com o altar, com Deus, com a sua palavra. Dá tempo, veja. 1 Samuel 3, 12-14, naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá pagar o seu terrível pecado. Em nome de Jesus, que hoje você veja o estado da sua casa, o estado dos seus, e comece a interceder e clamar, pois eu
e toda a minha casa vamos servir a Deus. Veja o futuro, olhe lá na frente. O que adianta ganhar o mundo inteiro? Veja lá na frente. Mas naquele dia, toda a minha casa chegará. Veja o futuro. Por último, gente, eu termino aqui. Uau, vamos lá. Era isso aqui que eu queria falar. Eu vou pedir para você fechar os olhos, pode ser? 1 minuto só, mas não dorme não. Eu estou terminando, eu prometo. Não durma, hein? Vamos lá, fecha os olhos, rapidinho. O que temos que ver, né? O que você vê lá na frente? Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quais são as pessoas que você vê que vão estar lá com você, lá na frente? É isso que eu estou perguntando para você. Quais são as pessoas que Deus tem te mostrado, vão estar com você lá na frente? Você vai estar velho, mas vão estar com você lá. Agora olhe para mim. Você não vai terminar sozinho. Deus vai colocar pessoas ao seu lado. Já começa a ver isso agora. Já veja isso. São pessoas que Deus está colocando hoje para a eternidade. Para a eternidade. Quando nós compramos esse lote aqui, depois compramos aquele ali. Quando nós compramos esse lote, um grupo de pessoas que se reuniram comigo falaram: pastor, compra, isso pastor, isso é de Deus, compra. Eu comprei, eles foram embora da igreja. A gente fica assim atordoado, né? Você fica assim, meu Deus, olha quanta gente tem nesse lugar hoje. Você precisa enxergar isso. As pessoas que lá na frente vão estar com você. Deus nunca vai te deixar sozinho. Falando isso, agora eu vou ler o texto para te dar uma visão desse texto. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Aonde a senhora for, eu irei. Vou te dar um conselho. Compra seu túmulo do lado do meu. Deixa lá já. Vai demorar, já deixa lá. Minha mãe é um negócio interessante. Minha mãe mora na rua do cemitério. A primeira casa da rua Caramuru é da minha mãe, número 20. Do lado dela é a Durvalina. Na frente a Dona Beatriz. Do outro lado é a Cidinha. São 4. As 4 ficaram viúvas. Você não consegue tirar essas 4 mulheres de lá. Todas elas falam assim: daqui só para lá. Incrível. As 4. O que eu já tentei tirar minha mãe de lá e ir para outro lugar, para minha casa. Gente, você não imagina. Você não faz ideia, porque eu já chorei por isso. Hoje eu já não. Eu entendo isso. E ela fala para mim: daqui. Tem mais. As 4 falam: nós vamos juntas. É assustador até, né? Não é? Mas elas vivem isso, acredita? Uma cuida da outra. Eu era menino, adolescente, morava na rua Caramuru, número 20, Coelho Neto. Minha mãe tinha que ir no centro da cidade, lá na Casa Sebe. Quem lembra disso? Casa Sebe. Você tem mais de 50. Casa Sebe? Não é possível. Casa Sebe. O que a gente ia fazer lá? Comprar zíper. A gente não sabe nem o que é isso.
zíper, comprar agulha, linha. Como é que chamava aquele? Elastex? Comprava aquilo. Então minha mãe, a gente ia sair a pé, ia lá no centro da cidade comprar isso. Minha mãe falava para Durvalina, Dorva, era Durvalina, Dorva, se chover, você recolhe a roupa para mim, e deixava a casa aberta, e lá íamos nós. Eu ia feliz, porque eu ia para o centro da cidade. Quando nós voltávamos, a roupa estava toda recolhida, dobrada no sofá, e a Dorva gritava: Délia, já recolhi tudo. Você tem alguém na sua vida assim, que lá na frente vai estar com você? Eu acho interessante, de verdade, no velório, gente que nem é parente, não é parente, nem conhece a pessoa que faleceu, conhece você, mas não conhece, tinha que estar no trabalho, mas passa lá no velório para dizer assim: sinto muito. São pessoas que eu quero ter comigo lá na frente. Lá na frente. Você precisa ter essa visão, gente, porque senão pessoas passam pela sua vida e você deixa ir embora. São pessoas que Deus tem colocado na sua vida, e elas vão estar com você lá na frente. Lá na frente. Provérbios 18, 24. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Então eu termino com isso aqui, de tudo isso que eu falei, essa visão, quem você vai ter lá na frente.